Que a Agatha Christie é um dos maiores nomes da literatura, nós sabemos. Então, nesse vídeo, eu vou listar 5 motivos que fazem dela uma autora tão popular até os dias de hoje. Oi gente, meu nome é Ana e nesse vídeo eu quero falar sobre a Agatha Christie e sobre o fato dos livros que ela escreveu serem famosos e populares até hoje. A Agatha nasceu no final do século XIX na Inglaterra, em 15 de setembro de 1890, numa época em que a Inglaterra passava por grandes transformações industriais e tecnológicas e eram também os últimos anos da era vitoriana. Então a Agatha foi criada sob os valores conservadores daquela época, valores que se refletem certamente nas suas histórias. Ela vai publicar o primeiro livro em 1920, vai ser O Misterioso Caso de Styles, e cá estou eu aqui em 2023 falando sobre este livro, portanto 103 anos depois. A obra dela ainda é muito popular e se tornou uma porta de entrada para as pessoas que estão aprendendo a se apaixonar por livros e por literatura. Como explicar esse sucesso permanente, essa atração que as pessoas ainda sentem pelas histórias da Agatha, passados mais de 100 anos da publicação do primeiro livro dela? Tem alguns motivos que nos ajudam a entender e nesse vídeo eu vou apontar 5 deles e falar um pouquinho sobre a obra dela com vocês. Antes de tudo, se você está gostando desse vídeo e desse assunto, já deixa uma curtida aqui e se inscreve no canal para eu continuar trazendo esse tipo de conteúdo literário por aqui. Agora vamos à lista. Protagonistas inesquecíveis. Um dos motivos para tanto sucesso é, sem dúvida, o carisma dos personagens criados pela Agatha Christie. São personagens que a gente facilmente acreditaria que um dia realmente existiram. Eles têm uma personalidade acessível aos leitores, né? Eles têm pequenos hábitos, qualidades, defeitos, e a gente se pega facilmente gostando desses personagens quando entra para o mundo das histórias, né? Para o universo da Agatha. Tanto o detetive Poirot, esse detetive belga tão vaidoso que acaba sendo engraçado, né? Muito observador, muito se achão, completamente fiel à justiça, quanto a Miss Marple, essa senhorinha que entende tudo da natureza humana e com certeza bem mais simpática e acessível que o Poirot. Os dois foram as duas pessoas que a Agatha criou e que continuam vivos, levando o nome dela para as futuras gerações. Claro que há outros personagens muito legais, tem a Ariadne Oliver, que é uma espécie de alter ego da Agatha, tem os detetives Tom e Tuppence, mas eu acho que o Poirot e Miss Marple são realmente aqueles que moram no nosso coração, são eles que continuam ganhando adaptações no cinema, na TV, e esse é um dos motivos pelos quais a obra da Agatha continua tendo um apelo tão popular. Tramas intrigantes. As tramas também são um capítulo à parte, né, gente? A Agatha desenvolveu uma espécie de fórmula para escrever os romances policiais, onde ela sabia exatamente o tipo de informação que ela devia revelar, né? Ela sabia o que ela devia mostrar no começo, o que ela devia esconder, aonde ela devia colocar ali as pistas falsas. Então, ela entendeu desde muito cedo como funcionava a dinâmica de uma história de suspense e ela meio que adaptou essa lógica para um estilo pessoal dela de escrever. Os enredos dos livros sempre vão trazer um mistério para ser resolvido, muitas vezes com vários suspeitos, né, que vão sendo apresentados no decorrer dos capítulos, com tramas que envolvem assassinatos, roubos, sequestro, chantagem, crimes dessa natureza, e os personagens que ela criava eram muitas vezes pessoas comuns, como professores, médicos, advogados, governantas, e não tão comuns assim, mas muito frequentes também nas histórias membros da aristocracia britânica. Esses personagens todos aí, eles geralmente têm segredos e motivações ocultas que vão sendo assim revelados ao longo da história, e é aí que a gente acaba achando que todo mundo é suspeito em potencial, até a gente descobrir no final quem realmente é o assassino. Finais surpreendentes. Não se pode negar que uma das grandes habilidades da Agatha era conseguir criar finais surpreendentes para os seus livros. Uma das reações mais comuns dos leitores quando chegam no fim de uma história dela é ficar chocado, não é verdade? Quantos de vocês não se pegaram se perguntando como é que eu não suspeitei desse fulano antes? Ou então colocando uma fantasia de palhaço, pois você foi enganado novamente pela Nossa Senhorinha do Crime. Isso porque na maioria dos livros a Agatha vai encaixar ali, né, pistas e suspeitos falsos para confundir a gente, para nos levar com uma mãozinha ali por uma rua sem saída, e quando a gente finalmente descobre que pegou o caminho errado, ela taca ali o final surpreendente na nossa cara. Então, sem dúvida, esse é mais um motivo muito importante para o sucesso da Agatha, as histórias cheias de reviravoltas engenhosas e finais surpreendentes. Sentimentos.
E embora seus livros sejam ambientados na Inglaterra do século XX, eu acredito que os enredos e os personagens são universais, são atemporais, e isso também permite que as histórias continuem sendo atraentes. Se fala muito sobre sentimentos primitivos do ser humano, como a ganância, o ciúme, o ódio, o arrependimento, coisas que a gente sente e sempre vai sentir, independente do momento em que a gente está vivendo, porque são sentimentos inerentes ao ser humano. Ambientações fascinantes. E finalmente eu quero destacar também os cenários que a Agatha escolhia para criar histórias, muitas vezes ambientadas em lugares ali pitorescos da Inglaterra, como vilarejos, casas no campo, hotéis, ou outras vezes ambientadas em cenários extraordinários como ilhas, barcos e trens, ou uma escavação arqueológica, que é o que acontece em Morte na Mesopotâmia, ou um cruzeiro como em Morte no Nilo. Os livros da Agatha, ambientados no Oriente Médio, são realmente fascinantes, as tramas são marcadas por essa riqueza de detalhes e pela forma como ela apresentava a cultura das regiões que ela acabava conhecendo nessas viagens. Então, era mais um elemento misterioso e desconhecido ali para servir de recheio para a história. Então, muitas vezes é como se a gente estivesse viajando ali com os personagens, né, se imaginando nesses locais exóticos e deslumbrantes. Exemplo disso é Assassinato no Expresso do Oriente, com uma trama que acontece toda dentro de um trem que está saindo lá de Istambul e que pertence à clássica e hoje extinta linha do Expresso do Oriente comparada na Turquia, e Morte no Nilo, que se passa no Egito, onde uma jovem herdeira é assassinada durante um cruzeiro pelo rio Nilo, e a gente vai acompanhando ali as belezas e os mistérios do Egito através da história narrada pela Agatha, com Poirot investigando esse crime. Alguns lugares também nos dão uma ideia de como era a vida no começo do século XX na Inglaterra, né? Claro que tudo era muito diferente dos dias de hoje, inclusive costumes, hábitos, e esses cenários com certeza ajudaram a criar um clima de suspense e tensão nas histórias e serviram também para transformar os livros da Agatha Christie nos clássicos que eles se tornaram hoje. É isso, agora eu quero saber a opinião de vocês. Me digam nos comentários o que vocês acharam dessas razões aí que eu apontei e que explicam a popularidade da Agatha até hoje. E eu também quero saber qual que é o livro favorito da Agatha Christie de vocês. Na descrição vocês vão encontrar link para várias dicas de livros que eu considero os melhores da Agatha Christie. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal e, muito importante, ativa o sininho para receber as atualizações. Eu vou ficar por aqui, mas a gente se vê no próximo livro. Tchau!